destaques locais hoje do Jornal da Manhã. Preço da cesta básica sofre redução em Manaus, mas ainda é a 14ª mais cara do país. Amazonas terá 1,5 milhão de recursos do FGTS para projetos de habitação e saneamento. Previdência Estadual sofre mudanças. Servidores do TCE, Tribunal de Justiça e Ministério Público passarão a contribuir para o Fundo Previdenciário do Estado. TCE adia provas para estágio marcadas para o próximo domingo. Revitalizada a Praça da Matriz será reinaugurada no dia 15. Esses foram os destaques locais hoje do Jornal da Manhã. E na área policial? Nosso noticiário policial hoje destacou que a cidade viveu 24 horas sem registro de mortes por violência. Colombiano que gerenciava a contabilidade da FDN é preso. Preso mais um bandido que participou de assalto à joalheria no Manauara Shopping. Esportes. Jogos de ontem pela Liga dos Campeões da Europa. Porto 3, Leipzig 1. Borussia Dortmund 1. Apoel também 1. Napoli 2, Manchester City 4. Tottenham 3, Real Madrid surpreendido 1. Libertadores da América. O Grêmio está numa final da Libertadores após 10 anos sem disputar a decisão. Nesta quarta-feira, o tricolor perdeu pelo placar de 1-0 em plena arena, mas garantiu a classificação. Com o time gaúcho havia ganho a primeira partida por 3-0 em Guayaquil. No agregado dos resultados, o placar ficou 3-1 para o tricolor gaúcho. Agora os brasileiros vão encarar o Lanús da Argentina. A torcida gremista lotou a arena com mais de 54 mil torcedores presentes e bateu recorde de público total. Agora o Grêmio é o único brasileiro que disputou finais de Libertadores em 4 décadas diferentes: 83, 84, 95, 2007 e 2017. Copa Sul-Americana. O Flamengo conquistou classificação emocionante para a semifinal da Copa Sul-Americana ontem à noite ao empatar por 3-3 com o Fluminense no Maracanã. Os rubro-negros chegaram a estar perdendo por 3-1, mas conseguiram alcançar a igualdade que garantiu a vaga, já que na ida o time venceu por 1-0. O Fluminense abriu o placar no começo do jogo com Lucas, mas viu o Flamengo empatar com o Diego. No fim da etapa inicial, os tricolores marcaram o segundo com Renato Chaves, que também marcou o terceiro da equipe das Laranjeiras. Mesmo em desvantagem, os rubro-negros arrancaram um empate com gols de Felipe Viseu e William Arão. Na semifinal, o Flamengo espera o vencedor do confronto entre Sport e Júnior de Barranquilha, na Colômbia, que se enfrentam nesta quinta-feira na Colômbia. Na ida na Ilha do Retiro, os colombianos venceram por 2-0 e estão com boa vantagem para avançar na competição. O movimento nos aeroportos administrados pela Infraero deve crescer 4,2% no feriado de finados. Até o dia 6 de novembro são esperados cerca de 1.900.000 passageiros nos aeroportos da rede. Essa estimativa representa 77 mil viajantes a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.800.000 usuários. O governo prevê criação de 6 milhões de empregos a partir da nova lei trabalhista. A reportagem é de Marquesan Araújo. A partir do dia 11 de novembro deste ano, as novas regras trabalhistas aprovadas em julho entram em vigor. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em entrevista à EBC que com a nova legislação, 6 milhões de empregos devem ser gerados em todo o país. Há 2 semanas da vigência da reforma trabalhista, cerca de 13 milhões de pessoas estão sem emprego no Brasil, segundo o IBGE. Na avaliação do superintendente de pesquisa econômica do Banco Itaú, Fernando Gonçalves, a reforma vem no momento certo. Para o especialista, é natural que haja modificações no sistema, principalmente quando os indicadores não são favoráveis. A gente viu que países que fazem reforma trabalhista, em geral, a fazem em momentos em que a taxa de emprego está muito próxima do nível mais alto. Acho que isso é natural. As pessoas enxergam a possibilidade de redução de taxa de desemprego por uma maior flexibilização no mercado de trabalho, e por isso é que tende a ocorrer a reforma trabalhista em momentos em que a taxa de emprego é elevada. Alguns estados brasileiros mantiveram uma boa taxa de empregabilidade ao longo do ano. Em São Paulo, por exemplo, entre fevereiro e agosto de 2017, foram gerados mais de 2,6 milhões de empregos formais. O resultado representa cerca de 30% dos postos de trabalho com carteira assinada abertos em todo o país nesse período.
As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De acordo com o deputado do PV paulista, Evandro Gussi, os bons números podem ter se dado com a simples aprovação da matéria pelo Congresso Nacional. E segundo o parlamentar, com a vigência das novas regras, todo o país pode ser beneficiado com a geração de empregos. O que nós temos no fundo com a reforma trabalhista é uma maior possibilidade de empregos no Brasil. E o que nós conseguimos com esse destravamento é, com certeza, melhorar a relação de emprego entre o trabalhador e a empresa e, principalmente, melhorar a possibilidade de emprego. Entre outras coisas, a nova lei trabalhista prevê o parcelamento das férias em até 3 vezes e o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Reportagem Marquesan Araújo. 6h42 em Manaus. Quase 70% dos estados brasileiros estão próximos ou já ultrapassaram os limites de gastos com o pessoal estabelecido pela legislação. Como resultado, folhas de pagamento inchadas, atrasos nos salários, fornecedores que não recebem em dia e pouco dinheiro para investimentos. Se a folha de pagamento dos estados fosse um sinal de trânsito, só 9 estariam no verde. 14 estados e Distrito Federal entraram no sinal amarelo de alerta. Rio Grande do Norte, Tocantins e Rio de Janeiro acenderam o sinal vermelho. A balança comercial brasileira teve superávit de 5,2 bilhões de dólares em outubro, o que representa um recorde para o mês desde o início da série histórica do governo em 1989. O resultado representa também o 9º recorde mensal consecutivo. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De janeiro a outubro, o saldo entre exportações e importações tem superávit de 58,5 bilhões de dólares. Trata-se do maior superávit da série histórica, tanto para os 10 primeiros meses do ano quanto para anos fechados. Ao todo, as exportações no mês de outubro totalizaram 18,9 bilhões de dólares, com valor médio de 989,9 milhões. Já as importações somaram 13,7 bilhões de dólares, com média diária de 651,2 milhões de dólares. O governo do Rio de Janeiro protocolou ontem no Supremo Tribunal Federal uma interpelação judicial contra o ministro da Justiça, Torquato Jardim. A medida foi tomada em reação às declarações de Torquato publicadas pela imprensa nos últimos dias. Em entrevista a diferentes veículos como o jornal o Globo e o portal Voo, o ministro disse que o comando de batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro seria definido por acerto com o deputado estadual e o crime organizado e que, em algum lugar, voltamos à tropa de elite 1 e 2, onde alguma coisa está sendo autorizada informalmente em referência ao filme de José Padilha. Após a Câmara dos Deputados suspender a tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer, os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria Especial da Presidência, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal decidiu desmembrar o processo, enviando para a primeira instância as investigações contra os outros acusados sem foro privilegiado. Ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância em Curitiba, Fachin enviou parte da denúncia por organização criminosa referente ao ex-deputado cassado Eduardo Cunha, ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, ao ex-deputado Gedel Vieira Lima e Rodrigo Rocha Loures. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse ontem que há possibilidade de o governo descontingenciar recursos para a manutenção de rodovias, custeio das áreas de governo e o funcionamento de seus órgãos. A declaração foi feita após participar de audiência pública da Comissão Mista do Orçamento na Câmara dos Deputados. Oliveira disse que ainda não há definição nem de valor nem de data em que o descontingenciamento será feito, uma vez que o governo ainda não consolidou dados referentes à arrecadação de outubro. Adiantou, no entanto, que terá de ser feito antes do dia 22 de novembro, data em que o Ministério do Planejamento publicará o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, documento que contém atualizações de parâmetros econômicos e de projeções de arrecadação necessários para o cumprimento da meta fiscal de déficit primário, resultado negativo nas contas do governo, excluindo os juros da dívida pública de 159 bilhões para este ano. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira
um aumento de 30% do salário mínimo do país e também um bônus natalino para 4 milhões de famílias. A oposição acusa o governo de conceder benefício para comprar votos em eleições municipais de dezembro. Familiares, amigos e alunos do centro onde estudaram os 5 argentinos mortos na terça-feira no atentado terrorista de Nova York lembraram na noite desta quarta-feira das vítimas acendendo velas em sua homenagem na rua de seu antigo instituto. O ato simbólico, seguido por uma vigília, foi realizado na porta do Instituto Politécnico Superior General San Martín, na cidade de Rosário, onde estudaram os mortos que estavam em Nova York para celebrar o 30º aniversário de suas formaturas. A prefeita Mônica Fein decretou 3 dias de luto na cidade. 3 pessoas morreram em um tiroteio dentro de uma filial do Walmart na cidade de Thornton, no Colorado, nos Estados Unidos, ontem à noite, informou a polícia local. A polícia, porém, não divulgou informações sobre as circunstâncias do tiroteio, tampouco sobre o responsável pelos disparos. O imigrante uzbek que anteontem atropelou e matou 8 pessoas em Nova York foi formalmente acusado ontem de fornecer recursos e material de apoio ao grupo terrorista Estado Islâmico, segundo a Justiça dos Estados Unidos. A informação é da agência F. O responsável pelo atentado terrorista é Saifullah Saipov, que chegou aos Estados Unidos em março de 2010, favorecido por um programa de concessão de vistos a cidadãos de países com baixo histórico de imigrantes para o país norte-americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira pena de morte para Saifullah Saipov, preso pelo ataque em Nova York. O terrorista estava feliz ao pedir a bandeira do Estado Islâmico para decorar seu quarto dentro do hospital. Matou 8, deveria receber a pena de morte, postou no Twitter Donald Trump. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. O ministro disse que os comandantes de batalhões da PM são sócios do crime organizado no Rio. Folha de São Paulo. Trump quer revogar loteria de vistos que permitiu entrada de terrorista. O Estado de São Paulo. Fachin manda a Moro denúncia contra Cunha, Gedel, Alves e Loures por organização criminosa. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Fim do horário de verão no DF, aprovado em comissão na Câmara. Valor Econômico. Doge vincula fim da impunidade à prisão a partir de segunda instância. Estado de Minas. Sobe para 8 o número de óbitos na BR-381 na véspera de feriado. No Recife, o Jornal do Comércio. MEC e INEP recomendam respeito aos direitos humanos na redação do Enem. Fortaleza, Diário do Nordeste. Dólar comercial cai 0,27%. Moeda americana fechou cotada a R$3,264 para venda. 0 hora, Porto Alegre. Mãe de aluno ameaça outra mulher com martelo durante briga em frente à escola em Porto Alegre. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Força-tarefa local pela manutenção de benefícios. Em tempo. Extraditado para Manaus, fornecedor de drogas e armas das Farc. A crítica. Previdência estadual sofre novas mudanças. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. A apresentação é de Somelo e Paulo Guerra.